Olá, eu sou a Gleice Couto e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as partes de um livro. Mas, antes de tudo, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, acionando o sininho aí do lado e também as notificações do seu celular. Assim você vai sempre saber quando tem vídeo novo, além de ajudar no crescimento do canal. Me siga também nas redes sociais e lembrando que caso queira conhecer as minhas histórias, há um link para elas na descrição do vídeo. Meu povo, há eras que eu tô para fazer um vídeo mostrando os 3 projetos gráficos que eu mais amo de livros físicos que eu tenho aqui em casa. Eu já até separei os livros, eu comecei a escrever o roteiro, mas à medida que eu ia escrevendo, o porquê de eu gostar daqueles projetos gráficos, comecei a pensar, gente, talvez nem todo mundo saiba os nomes das partes de um livro. E aí eu tô lá falando sobre, não sei, a luva. Nossa, que luva linda, perfeita, maravilhosa. Nossa, que sobrecapa fenomenal. E aí vocês vão estar me olhando com cara de, o que você tá falando? Traduz. Então eu decidi fazer este vídeo antes, explicando algumas coisinhas para vocês. E eu espero que vocês gostem. Eu separei vários livros aqui de projetos gráficos, um diferente do outro, para mostrar as partes de um livro. Vou falar o nome, vou explicar para que servem aquelas partes, enfim, tudo que eu sei do assunto. Eu não sou designer gráfica, mas sou profissional do livro, então eu sei um pouquinho sobre isso. Nossa, falei profissional do livro, eu me lembrei até da Bienal. Você sabe, né? Tem aquela categoria para entrar no evento sem pagar pelo ingresso, né? Profissional do livro. Enfim, já tô eu aqui, o que, gente? Desvendo o assunto. Não, olha só. Óbvio que todas as informações que eu vou dar aqui, isso não acaba aqui. Tem muito mais coisa. Há muitos mais detalhes. Mas eu acho que esse vídeo vai ser bem elucidativo. Vamos lá? Vamos falar sobre as partes do livro? O vídeo ele vai ser assim daqui em diante, tá bom, gente? Sem o meu rostinho aparecendo na tela. Afinal, o importante aqui é vocês conseguirem visualizar direitinho sobre o que eu tô falando. Eu vou começar mostrando as partes do livro usando um livro de brochura, que é o modelo de livro que a gente está mais acostumado a ver aqui no Brasil. Mas, antes disso, já que eu falei de brochura, eu vou logo explicar uma coisinha aqui rapidinho para vocês. Porque, basicamente, há 5 tipos de capas e isso influencia nos elementos do livro também. Um dos tipos de capa é o hardcover, que é um livro, ó, capa dura. Na verdade, esse livro aqui, a capa dele mesmo, que é essa aqui, ela não tem muitos detalhes, tá vendo? Ó, mesmo caso desse livro aqui, ó, sem detalhes. É uma capa neutra, né, de uma cor neutra, preta, e só tem uma lombadinha aqui, tá vendo? E é caracterizado por essas jackets, que é isso aqui, já vou falar sobre isso. Então, esse aqui é o famoso livro hardcover, aqueles livros estrangeiros que a gente fica apaixonado porque acha eles lindos. São esses aqui. E tem um outro tipo de livro que também é de capa dura, mas ele se chama hardback. Ó, também são de capa dura. Esses livros, eles não têm aquela jacket. Você tá vendo que tá tudo impresso diretamente na capa, ó. A sinopse tá aqui, tá vendo? Esse tipo de livro aqui, então, se chama hardback. Não necessariamente são enormes assim, tá? No caso, calhou de eu pegar esses dois aqui, mas eu também peguei um pequenininho para vocês poderem ver. Ó, ele é hardback também e as informações estão impressas. Não tem uma jacket. Isso aqui é a versão de O Pequeno Príncipe que eu tenho em coreano. Outro tipo de livro que tem é o Mass Market Paperback, ou Pocket, ou edição de bolso. É um livro de tamanho menor, que ele é encontrado por um preço mais baixo, principalmente pela qualidade do papel. E também alguns outros detalhes, ó. Geralmente ele não vem com orelha. Isso também faz o custo cair. Geralmente, tá? Porque, gente, na verdade, tudo que eu vou falar aqui de elementos de livro, de parte do livro, a pessoa que é responsável pelo projeto gráfico, ela pode estar brincando com isso também. Não necessariamente todo livro de bolso não vai ter orelha. Não é o caso. Aqui, por exemplo, no Contar e Criar, que eu e o Vitor, a gente tem esse projeto de lançar contos, é do tamanho de livro de bolso, mas ele tem orelha. Então, a gente sempre pode estar brincando com isso, tá? Nada do que eu vou falar aqui é verdade absoluta. Você pode encontrar uma diferença ou outra em alguns projetos gráficos. Outro tipo de livro é o livro canoa ou grampo, tá? Ele é caracterizado por ter um grampo aqui, ó, tá vendo? Um grampeado aqui, grampeado aqui. Geralmente, a gente encontra em livros infantis. No caso, esse aqui não é um livro infantil, eu não tinha um exemplar de livro infantil desse tipo canoa. Isso aqui é um álbum de K-pop. Ai, meu Deus, olha eu, gente, falando de K-pop aqui no canal. Mas é só pra vocês entenderem direitinho. E uma outra característica é que você consegue abrir, ó, 180 graus. É o que se usa em revistas, tá bom? Bem legal. E por fim, gente, tem o Trade Paperback ou brochura, tá? Que é basicamente a mesma coisa, é o tipo de capa mais comum aqui no Brasil. As páginas, elas são coladas na lombada. Aqui, ó.
colada aqui na lombada, mas elas também podem ou não ser costuradas. Aqui é costurado em cadernos e depois colado. No paperback norte-americano, isso de costura é muito raro acontecer, tá? É só mais assim, coladinho, tá vendo? E esse tipo de livro pode ou não ter orelha. Nesse aqui não tem, tá vendo? Mas nesse aqui tem. Bem, com isso tudo explicado, então a gente vai pegar um livro de brochura aqui e falar primeiro sobre as partes que têm mais relação com a capa, com a apresentação do livro. Essa aqui de cara é a primeira capa, mais conhecida apenas como capa. Ela consta geralmente o título do livro, né, o nome do autor e a editora. No caso, esse aqui não tem porque é meu livro e é independente. Mas se a gente olhar aqui, tem o autor, o nome do livro, a editora e alguns blurbs, alguma coisinha que queira colocar. O que muitos conhecem como contracapa, que é essa parte aqui de trás, ela é chamada de quarta capa. Você pode ter sinopse, você pode ter blurbs, como é o caso desses dois livros aqui. Enfim, isso aqui realmente é bem livre, tá? Mas geralmente o ISBN vem aqui. Geralmente não, né? O ISBN costuma vir aqui sim. Aí você deve estar me perguntando, poxa, tem primeira capa, tem quarta capa, então qual é a segunda e a terceira capa? Sim, tem segunda e terceira capa. É a parte interna da capa. Essa é a segunda capa, tá vendo? E a parte interna da quarta capa, essa aqui, é a terceira capa. Nem sempre é branquinho, assim. Também pode-se brincar com isso. Nesse livro aqui, ó, por exemplo, a gente tem ilustrações aqui dentro. Essa aqui é a segunda capa. E essa aqui é a terceira capa. Pode ser uma coisa bem legal, bem colorida, bem bonita, que combine, que converse, né, gente, com o projeto gráfico do livro. Livros de brochura também têm orelha, gente. E o que é uma orelha? Talvez isso aí vocês, né, já estejam mais familiarizados. A maioria tem, tá, gente? Mas também tem livro de brochura que não tem. No meu caso, nesse daqui que eu vou mostrar, ó. Essa aqui se chama primeira orelha, que é a dobra da primeira capa. Geralmente vem uma sinopse mais detalhada, ou um trecho do livro, tá bom? E essa aqui atrás, que é a dobra da quarta capa, é a segunda orelha. Geralmente vem a bio do autor, com uma foto dele, mas pode ver outras informações também, depende do projeto gráfico. Nesse aqui, ó, você tá vendo que essa orelha aqui, ela é o tamanho padrão, tá? Mas tem livros com orelhas grandonas, que é o caso desse aqui, ó. Olha o tamanho dessa orelha, quase o tamanho da segunda capa toda, tá vendo? Isso pode acontecer também. Ó. Claro, gente, que o livro com uma orelha desse tamanho, o custo dele é mais alto, né? No livro também, gente, é uma parte chamada lombada, que é essa aqui, ó. Tá vendo? É o lado do livro onde fica a costura, né? Ou a colagem das folhas, né? Oposto ao corte da frente, que é esse aqui, ó. O corte da frente é esse aqui. E é a lombada que mantém as folhas unidas. Na lombada, geralmente vem impresso o título da obra, o autor e a editora. E uma curiosidade, né? Não sei se vocês sabem, mas a palavra lombada, ela vem de lombo, isso é, do dorso de um boi. É interessante também falar que nem sempre os livros tiveram lombadas. Na antiguidade, eram muito mais comuns os rolos de papiro, os pergaminhos e também as tábuas de argila. Então, provavelmente, o uso de lombada começou apenas na Idade Média, nos mosteiros. Naquela época, os monges copistas, eles traduziam, né? Eles reproduziam obras clássicas. E aí que começou a ter a lombada. Legal, né? Outra coisa importante é que talvez na sua estante tenha livros com lombadas, com diferentes orientações de leitura. Você já percebeu isso? Uhum. Vou mostrar aqui exemplo para vocês, olha. Estão notando a diferença? Olha, vou botar assim de ladinho. Esse livro aqui, o da Jennifer Egan, você tem uma leitura de cima para baixo. Tá vendo? Ó? Praia de Manhattan, Jennifer Egan, Intrínseca. Nesse livro aqui, você já tem uma leitura de baixo para cima. Ó, Companhia das Letras, 1984, George Orwell, tá vendo? Na verdade, isso é um padrão, gente. Esse padrão aqui, de cima para baixo, é o padrão de livros norte-americanos. E esse padrão aqui, de baixo para cima, é o padrão europeu de lombada. Esse padrão americano de lombada, ele é muito utilizado em países de língua inglesa, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra. Esse padrão, ele se chama top to bottom, tá? TBT. E na Europa, além da Inglaterra, alguns países escandinavos também usam esse modelo, esse padrão aqui. Já esse padrão europeu, de cima para baixo, ele é utilizado bastante na França, na Espanha e também na Alemanha. Aqui no Brasil, a gente usa mais esse aqui, o norte-americano,
mas a gente também tem de europeu. Como eu comentei com vocês quando eu falei sobre lombada, né, há pouquinho, que a lombada, ela une as páginas, né, e ela é oposta a um tipo de corte, que é esse corte aqui. Isso aqui se chama corte dianteiro, tá bom? Esse corte aqui, eu peguei esse livro, cujo corte ele é colorido, para vocês conseguirem visualizar melhor. Esse corte aqui de cima se chama superior, e esse corte aqui de baixo se chama inferior. Ou seja, o que é corte, gente? São aquelas porções visíveis das folhas do miolo, quando o exemplar está fechado. Tá vendo? Fechadinho eu consigo ver. Isso aqui são as marcas de corte. Esses são os elementos mais básicos. Mas há outros que a gente vê nos nossos livros. E agora eu vou te mostrar um outro que a gente também costuma ver bastante no nosso mercado. São as luvas. O que é luva? Você deve estar se perguntando. É isso aqui, minha gente. Isso aqui são luvas. É uma proteção de papel que vai envolver o livro ou a sua série. Isso aqui é uma luva também, ó. Outra luva. Tá vendo? Elas são de um papel mais durinho. Aí você me pergunta, Gleice, mas isso não é box? Eu conheço isso como box. Não, isso aqui é luva. Box é a união da luva com o livro. Então, a luva com o livrinho forma um box. As luvas, gente, elas são muito usadas, principalmente em coleções, ou em obras de mais de um volume, tá vendo? Luva com livrinho e temos um box. Lindo, aliás, esse box da Kozak Naif é lindíssimo. Voltei aqui com o livro de capa dura, uma hardback, como a gente já sabe, para mostrar mais alguns elementos para vocês. Nos livros de capa dura, a gente tem uma coisa chamada guarda de livro e também folha de guarda. As guardas, gente, elas têm a função de grudar a capa ao miolo. Tá vendo? A capa ao miolo. Guarda de capa e folha de guarda. Elas podem ser lisas ou ornamentadas. Nesse caso aqui é ornamentada, é linda. Então, essa aqui é uma guarda e essa aqui atrás é outra guarda de capa e folha de guarda. Em alguns livros capa dura, nós temos as chamadas jackets, que eu mostrei para vocês, mas há um outro nome que a gente usa aqui para as jackets. Se chama sobrecapa, que é basicamente uma folha solta que reveste e protege o livro. Solta independente do livro, ó. Isso aqui é uma sobrecapa ou jacket. Mas as jackets também são encontradas em livros que não são capa dura. Não é muito comum, mas tem. É o caso do livro da Socorro. Assim, olha, Cabeça do Santo. Isso aqui é uma jacket, é uma sobrecapa. Tá vendo? Maravilhosa até. Tem um elemento que eu não achei na minha estante para poder mostrar para vocês, que se chama cinta. Provavelmente eu já até comprei um livro com cinta e depois joguei a cinta fora. Não é uma coisa que eu guarde, tá? Mas é tipo uma jacket que envolve assim o livro, só que ela é menor. Pode ser metade, pode ser um terço do tamanho de capa. Ela pode ser na horizontal, na vertical. E geralmente na cinta vem informações promocionais sobre o livro. Pode ser alguma informação se for livro de filme, pode vir essa informação. Se saiu alguma série na Netflix, também pode vir essa informação. Nós vamos agora falar sobre o miolo do livro, ou seja, o conjunto das folhas de um livro. Isso aqui, gente, isso aqui é o miolo de um livro. O miolo ele pode ser dividido em 3 partes. A pré-textual, que ela é composta por elementos que antecedem o texto principal. Tem a parte textual, que contém o texto em si, o conteúdo principal do livro. E tem a parte pós-textual, que, como o nome indica, é a parte que está após o texto principal. Na parte pré-textual, a gente vai encontrar a falsa folha de rosto, que é essa aqui, ó. É a primeira folha que você encontra assim que abre o livro. Essa falsa folha de rosto, ela serve para proteger a folha de rosto e nela geralmente só vem o título da obra. Depois da falsa folha de rosto, aí sim vem a folha de rosto, que apresenta o livro. A folha de rosto vem o nome do autor, o nome da obra, a editora. Pode vir também informação sobre o tradutor. Quer ver? Aqui deve ver, com certeza. Ó, aqui tem até reimpressão. Também pode vir reimpressão, pode vir qual é a edição, tá? Essa é a folha de rosto. No verso da folha de rosto, costuma vir a página de créditos.
Vem o copyright, quem fez a capa, a revisão, preparação, a ficha catalográfica, endereços, telefones da editora, site, tá vendo? Então, essa aqui é a página de créditos, como eu falei, fica geralmente no verso da folha de rosto. Eu falo geralmente porque, claro, sempre pode haver mudanças, modificações em projetos gráficos. Nesse livro aqui infantil, por exemplo, a página de créditos está antes da guarda de página. Aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo depende, gente. Tudo depende do projeto gráfico. Como eu falei, nada é 100% escrito na pedra, para sempre. Então, depois da folha de rosto, gente, vem a dedicatória. Quando o livro tem, né? Ela é geralmente curta e posicionada na página ímpar, ou seja, a página direita. Aqui também, Pictamundi tem a dedicatória. Aqui, ó. Tá vendo? Página ímpar direita. E depois da dedicatória, alguns livros também têm epígrafe, que é uma citação curta que introduz o que será lido em seguida. Ela fica na página ímpar, posterior à da dedicatória. Ou então, gente, em alguns casos, as epígrafes podem vir no início das seções ou capítulos do livro. E o livro também, gente, ali na frente, na parte pré-textual, depois dessas coisas todas que eu falei, o livro ele pode ter um sumário, que é o que organiza de modo sistemático o conteúdo do livro. É na parte pré-textual também que a gente encontra o prefácio, quando o livro tem um. No prefácio, a gente faz uma apresentação da obra, um comentário a respeito dela, e ele pode ser escrito pelo próprio autor ou por outra pessoa. É importante não confundir o prefácio com o prólogo. O prólogo, ele é de autoria do escritor do livro e ele já faz parte da história narrada. Nesse livro aqui tem um prefácio, tá vendo? Ele é assinado pela Roberta Spindler. E aí, logo em seguida, ó, a gente tem o quê? A gente tem um prólogo. Isso aqui já é parte da história. Na parte pré-textual também pode se encontrar o quê? Agradecimentos. Pois é, a gente tem mais costume de ver no final, né, na parte pós-textual, mas também é encontrada aqui no início, ó. Peguei para vocês, ó. Agradecimentos logo no início, tá vendo? Acontece sim. Na parte textual, gente, em geral, tem a página capitular, vou mostrar aqui para vocês, que é o início de cada capítulo, tá vendo? A gente tem também o fólio, que é a numeração das páginas. Na página capitular, geralmente não vem. É a numeração das páginas, isso no contexto atual. O fólio tem outras designações também, mas hoje no livro são as páginas e a numeração dessas páginas. Se você reparar, gente, essa numeração, ela não é feita entre a falsa folha de rosto e o início do prefácio, nem nas páginas capitulares. Essas páginas aqui iniciais, elas não são numeradas, elas são contadas, mas elas não são numeradas. Na parte textual também tem algo chamado cabeças. O que é cabeças? É todo aquele texto que aparece no alto da página. Pode ser o nome da obra, o nome do autor, às vezes pode ser, se é um livro de não ficção, geralmente é um livro didático, pode ser o nome do capítulo. Então são informações ou gerais do livro ou parciais, como o nome do capítulo, como eu falei. A gente também tem as notas, que são anotações que adicionam comentários ou referências a uma parte do texto. Essas notas, elas podem ser de pé de página, que é quando estão na mesma página do que se quer comentar. Por exemplo, ó, essa aqui é uma nota de pé de página, está na mesma página. Ó, esse livrinho aqui tem muitas notas de pé de página, tá vendo? Aqui, ó. Nota de pé de página. Às vezes você pode ver entre colchetes NT, isso é o quê? Nota do tradutor. Ou você pode ver NE, isso é o quê? Nota do editor. Ou então, quando não tem essas marcações, geralmente a nota é do próprio autor. Essas notas também podem estar no final do livro, ou em final de capítulo também. Aí são as notas de fim. Vou mostrar aqui para vocês, nesse livro, elas estão lá no final. Ó, tem muitas notas nesse livro. Vou mostrar, né, que é livro maravilhoso. Demora do meio-dia. E aqui, ó, várias notas. Isso aqui tudo é nota. 100 e poucas notas. Elas vêm no final do livro, um pouco antes da bibliografia, no caso desse livro aqui. Também tem uma coisa que se chama iconografia, que são imagens de diferentes naturezas com objetivos de ornamentar, complementar ou elucidar o texto. Então, no caso, são fotos, gente. Fotos, ilustrações, mapas, enfim, tudo aquilo que vai ajudar na compreensão do texto ou complementá-lo. A iconografia era muito presente em livros didáticos, também em biografias. A gente também vê muito em livro, reportagem, como é o caso desse aqui.
Essas imagens elas vão complementar o que o texto principal está falando. Na parte pós-textual, gente, pode haver o pós-fácil, que traz informações sobre a obra ou um ponto de vista sobre ela. O pós-fácil ele não deve ser confundido com o epílogo, tá? O epílogo ele é o desfecho da narrativa. Eu não achei nenhum livro aqui com pós-fácil para mostrar para vocês. Com certeza eu tenho, mas eu procurei abrir vários aqui na minha estante e acabou que eu não achei. Na parte pós-textual, a gente também vai ter a bibliografia, que indica as obras utilizadas como referência no livro ou obras recomendadas pelo autor. Bibliografia comum. Fica lá no pós-textual. E por fim, gente, o que tem? Por fim, o fim do fim, lá depois de tudo, a gente tem algo que se chama colofão. Que são essas informações técnicas sobre o livro, como o papel, a tipografia utilizados e também o local e o ano de impressão, como é esse o caso, ó. Essa obra foi composta por nananã, impressa nananã, no papel X, para a editora nananã, na data X. Tá vendo? Isso aqui é o colofão. Vamos ver aqui nesse da intrínseca. Também deve ter. Aqui, ó. Isso se chama colofão. O livro ele pode ter muitos outros elementos pós-textuais, depende muito do projeto e do conteúdo do livro. Então, o livro ele pode ter ainda apêndice, ele pode ter glossário, ele pode ter índice, pode haver muitos outros elementos pós-textuais e até pré-textuais, enfim, depende do projeto gráfico, depende do livro em si. O que eu mostrei aqui foram os básicos, o que a gente costuma encontrar hoje em livros de ficção e de não ficção. Enfim, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Gostaram? Vocês já conheciam as partes de um livro? Quero saber tudo. Comente aí embaixo, tá bom? A gente vai se falando. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo. Tchau!